Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, estou eu aqui de volta com mais um vídeo no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco a respeito do novo nascimento. Isso mesmo, o que Deus quis dizer quando ele disse para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Vou falar também a respeito de como ficamos confusos quando a gente se converte, quando a gente obtém o batismo com o Espírito Santo. Mas antes eu quero te pedir, curta esse vídeo. Se você gostar do vídeo, se inscreva no canal e venha fazer parte dessa família linda, em nome de Jesus. Vem comigo para o vídeo. A palavra de Deus em João no capítulo 3, versículo 1 em diante diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Nós percebemos aqui no versículo 3 que Jesus já responde uma pergunta que Nicodemos não faz. Porque Jesus, ele já sondava o que tinha no coração de Nicodemos e ele já sabia o que teria nos nossos corações também no dia de hoje. Talvez se Jesus tivesse dito isso para qualquer um dos pecadores daquela época, teria sido entendido. Mas quanto a dizer isso para Nicodemos, que era um líder religioso, um homem rico, importante na sociedade da época. Nicodemos era mestre e mesmo assim ele buscava uma realidade que ele ainda não tinha encontrado. Ele foi sacudido por Jesus. Nicodemos jejuava 2 vezes por semana, ele gastava 2 horas por dia em oração. Bom, as pessoas costumam dizer que o tempo que passa com Deus é um tempo gastado em oração. Eu não vejo assim. Eu vejo o tempo que nós aplicamos em oração como um tempo ganho, porque assim a gente está ganhando sabedoria, está ganhando intimidade, a gente está ganhando a presença do Espírito Santo. Nicodemos era um professor teológico respeitado. Ou seja, na nossa visão, se algum homem merecesse a salvação, Nicodemos. Esse era o cara que seria salvo. Mas Jesus disse assim: Nicodemos, isso não é suficiente. Você precisa nascer de novo. Todas as práticas mencionadas eram necessárias? Sim, eram necessárias e ainda são necessárias. Mas tudo isso junto com o novo nascimento. O que Jesus quis dizer? Que a religião não era suficiente. Nicodemos era um homem religioso, ele cumpria os princípios da palavra, ele obedecia tudo o que estava escrito na palavra, mas nós não sabemos o que estava no coração dele, só Jesus sabia. Por isso Jesus disse, é necessário nascer de novo, é necessário nascer da água que é o batismo, é necessário nascer do Espírito Santo. Nós precisamos passar tempo com Deus, precisamos entender quais são os seus sentimentos a nosso respeito, o que agrada, o que desagrada ao nosso Deus. A
palavra de Deus diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram. Por isso todos carecem da glória de Deus. Carecemos da sua glória, do seu favor, das suas misericórdias, da sua graça. O pecado significa que nós quebramos a lei de Deus e que nós seremos julgados no dia do juízo. Todos nós nascemos com a natureza de Adão, uma natureza pecaminosa. Por isso Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer da água e do Espírito. A palavra diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Se queremos ser salvos e herdar o reino de Deus, precisamos permitir que algo novo da parte do Espírito Santo aconteça dentro de nós. Veja, é compreensível nós analisarmos o que Nicodemos sentiu naquele momento, porque ele, por ser um homem religioso, era um mestre da lei, se viu confuso quando ele percebeu que Jesus estava fazendo todos aqueles milagres, todas aquelas maravilhas. E ele entendeu, porque ele disse para Jesus: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque todas essas coisas que você faz só faria alguém que Deus estivesse na vida dele. Nicodemos, ele ficou confuso, porque ele tinha na sua mente um Messias que seria um rei, um homem que sentaria no trono e reinasse. A gente vai ver nos evangelhos que Jesus, ele sempre saía pela culatra quando a multidão queria que ele fosse rei, quando a multidão queria tomá-lo como rei. Ele sempre saía, porque esse não era o ministério de Jesus. Por outro lado, ele via Jesus curando, libertando, ressuscitando, e aí ele ficou confuso. Muitas vezes, quando a gente tem um encontro com Jesus, se depara com a verdade esclarecedora de Deus, a gente fica meio confuso e a gente não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Queridos, esse barulhinho é da minha máquina que tá batendo roupa lá, tá? Eu tenho que fazer isso, tenho que gravar esse vídeo hoje e por isso não pude esperar, tá bom? Relevem esse barulho da máquina. As pessoas que são novas convertidas, elas esperam ter alguém que a instrua no caminho de Deus, alguém que a admoeste na palavra. E eu não tive isso, sabe? Porque a minha conversão foi algo muito lindo que aconteceu. O meu processo de libertação foi árduo, foi doloroso, sabe? Eu chorava e eu gemia, mas eu me posicionei porque eu queria Jesus, eu queria aquela verdade que eu tinha me deparado com ela, e eu fiquei confusa, porque eu buscava preencher o vazio da minha alma com outras coisas que não eram a palavra de Deus. Quando eu me encontrei com a palavra de Deus, a palavra verdadeira de Jesus, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que salva, aí eu fiquei assim, perdida. Eu falei: e agora o que eu vou fazer com tudo isso? Mas aí eu buscava na palavra todo o direcionamento que eu precisava, eu buscava aqui. Eu passava horas em oração, eu passava horas lendo a palavra de Deus, e foi ela quem me instruiu. Queridos, talvez você esteja passando por isso, talvez você seja um novo convertido, ou tenha alguém que você conheça ou na sua família que seja um novo convertido. Diga para essa pessoa, pregue para ela, fale para ela, busque na palavra. Se você tem um entendimento maior da palavra de Deus, admoeste essa pessoa, instrua ela, ajude ela a caminhar, a dar os seus primeiros passos, tá bom? Então, por isso, hoje eu procuro fazer aquilo que eu não tive, procuro fazer com as pessoas que se convertem e que conhecem a verdade, e a verdade de Deus sempre é um impacto na nossa vida. Então, por isso a gente precisa, se doar para alguém que está nascendo agora. E Nicodemos ficou assim, ele tinha na mente dele já formado a figura de um Messias. E quando ele se deparou com Jesus, ele falou: meu Deus, ele está fazendo tudo que o Messias faria, mas ele não está nos padrões que a gente imaginou. Jesus não se enquadrava naquilo que ele tinha estudado durante toda uma vida. Porém, ele reconheceu que os feitos de Jesus só seriam feitos por alguém que tivesse a permissão de Deus para fazer. Nós temos um exemplo também de alguém que ficou confuso quando se deparou com a verdade de Jesus. Era o jovem rico. O jovem rico viu Jesus pregando para a multidão,
fazendo milagres e maravilhas. E ele disse: Rabi, vejo que tu és bom. E o Senhor disse assim: eu não sou bom, bom é o meu Pai que está no céu. E o jovem disse assim para ele: o que eu posso fazer para herdar o reino? E Jesus disse: vende tudo que tens, entregue aos pobres e me siga. Aquele jovem, ele ficou confuso, mas ele mostrou aonde estava o seu coração. Ele se entristeceu, mas ele seguiu com toda a sua riqueza. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com a verdade de Deus, ou a gente se converte totalmente, ou a gente se arrepende totalmente e segue Jesus, ou a gente segue o nosso próprio caminho. Talvez você pode se perguntar: mas como que eu posso aplicar esse novo nascimento? Como que eu posso fazer isso? É simples, tem uma mudança de mente. Quando você se depara com a verdade esclarecedora de Jesus, é necessário se arrepender, mudar de posição, mudar a sua mente. Em Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é necessário uma mudança de mente, é necessário deixar para trás as mazelas, as dores, aquelas feridas que te trouxeram, que você não venha mais lembrar delas com tanto sofrimento. Permita que o Senhor derrame o vinho novo sobre você. O Senhor tem algo muito lindo, muito poderoso para derramar sobre a sua vida, mas enquanto você tiver com o seu coração como um odre velho, ele não vai sustentar tudo aquilo que Deus tem para derramar sobre você. E eu te garanto que é novo, é suave, é saboroso o vinho que Ele tem para derramar sobre a sua vida. Ele quer que você esteja em trajes novos, com roupas novas, com um odre novo. Na descida do Espírito Santo em Pentecostes, em Atos 12, a gente vai ver isso. Pedro, depois que estava cheio do Espírito Santo, ele se levantou e ele deu o primeiro discurso, onde se converteram mais de 3.000 pessoas, e aí falaram assim para ele e para os apóstolos que estavam ali: o que nós fazemos agora? Ou seja, eles também se depararam com algo novo, eles também se depararam com algo especial, algo verdadeiro. E aí Pedro diz assim para eles: se arrependam, se batizam, porque vocês serão cheios do Espírito Santo e obterão os dons do Espírito Santo. É preciso, queridos, arrependimento. Para que haja um novo nascimento, é preciso mudança de mente, é preciso arrependimento. Quando existe arrependimento, existe perdão. Quando existe perdão, existe presença do Espírito Santo. Quando temos a presença do Espírito Santo, somos cheios dos dons espirituais. Aleluia! Deus, Ele quer derramar sobre a sua vida algo novo, algo que Ele vai fazer transbordar em você e através de você, para que você possa alcançar outras pessoas, para que através de você Ele possa alcançar com a sua palavra outras pessoas com cura, com libertação, com restauração. Receba essa palavra em nome de Jesus. A Bíblia nos fala em Gálatas 5 dos frutos do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre estará alinhado com os seus frutos. O sussurro do Espírito sempre se alinharão com os seus frutos. Ou seja, você nunca vai ouvir uma voz do Espírito Santo te dizendo para você fazer aquilo que é contrário aos seus frutos. Sabe, se você tem que manifestar o domínio próprio, o Espírito Santo nunca vai dizer para você fazer o contrário. É isso. Isso é nascer de novo. É ter a sensibilidade de diferenciar qual é a voz do Espírito Santo e qual é a voz do inimigo. Deus, Ele quer que você seja sensível. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. Em nome de Jesus. Então foi isso, meus amores, essa foi a palavra. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido muito edificado, tá bom? E que você tenha tido um entendimento do que é nascer de novo, do que Deus quer dizer quando Ele nos diz que é necessário nascer de novo, tá bom? Eu te peço mais uma vez, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui, tá bom?
Olha só, me siga lá também no Instagram, que todos os dias eu coloco um videozinho de 1 minuto para edificação da sua fé. Assista os meus stories, porque lá eu coloco um pouquinho mais do meu dia a dia. E vem comigo fazer parte dessa família linda. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir dessa palavra, em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!